Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Amém. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Tá? Primeiramente, quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Tá? Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Sinta-se em casa, essa casa é de vocês também. E que vocês possam voltar mais vezes. Amém? Irmãos, nessa noite, nós vamos estar trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração, dentro da série de palavras que o pastor, que Deus colocou no coração do pastor nesse ano, que é sobre o sopro de Deus, o ruar de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que essa palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor, ela não foi em vão, porque na verdade Deus está movendo os céus em favor da sua igreja. E quando a gente fala sobre o ruar de Deus, sobre o sopro de Deus, sobre o agir de Deus na vida de um cristão, você pode ter certeza que os céus e terra eles se movem a favor dele. E hoje eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana, que tem falado muito comigo. E eu tenho certeza que vai falar com a igreja também. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 9, versículo 17. O tema dessa mensagem, ela chama o ruar de Deus sobre o odre novo. O ruar de Deus sobre o odre novo. E vocês vão entender o porquê desse título. Mateus capítulo 9, versículo 17. Temos também a projeção ali no telão, tá? E a palavra de Deus, a minha versão vai estar na NAA, nova versão Almeida atualizada. Vai dizer dessa forma: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Irmãos, antes de nós entrar mais aprofundado nessa palavra, eu gostaria de trazer algo que o apóstolo Paulo deixou bem claro em relação aos dias de hoje. Paulo, ele deixou claro as principais evidências dos últimos dias, dos quais ele fala dos tempos difíceis e trabalhosos que a gente terá. Paulo, ele tem nos advertido o quanto nos últimos dias a gente vai ver coisas que, se nós não estivermos realmente abertos para ver e ouvir o Espírito Santo de Deus, pode ser que algumas pessoas vão sentir um pouco mais. E Paulo sempre nos advertiu que nesses últimos dias seriam difíceis e trabalhosos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele fala dessa forma, só para os irmãos entenderem. Mas vocês precisam saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres desse mundo, tá? Do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas enganando o poder dela. Fiquem longe dessas pessoas. Irmãos, se a gente fosse citar cada item que ele falou aqui, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, pessoas que têm um comportamento de desobediência aos pais, a gente está vendo que esses dias estão chegando. Eles já estão mais próximos do que a gente possa imaginar. E Paulo vem alertando isso lá atrás, o quanto os dias de hoje serão difíceis. E nós, como igreja, nós sabemos que isso tem um nome, chama apostasia da fé, apostatar da fé. Ou seja, muitas pessoas, mediante a tudo isso que tem acontecido, alguns deles se apostatarão da fé. E eu quero trazer isso sempre pautado na palavra de Deus, como Paulo também adverte em Timóteo ainda. Ele fala: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé.
por obedecerem aos espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Irmãos, quando ele fala da apostasia da fé, isso aqui estão falando para os cristãos. Primeiramente, Paulo adverte do mundo lá fora como vai ser. Pessoas que são pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, traidoras, mentirosas. Isso é o mundo lá fora. Está dando eco. O mundo lá fora. Mas quando Paulo fala sobre a apostasia da fé, ele está falando sobre os cristãos. Porque ele está dizendo que muitos vão deixar de acreditar na palavra de Deus. Apostatar da fé é você, no momento que você conhece a palavra de Deus e você não quer mais caminhar do lado dela. E isso nós vamos observar nos dias de hoje. Existe um termo aí que estão colocando dos desigrejados. Irmãos, desigrejados, se a gente levar para a palavra, são pessoas que o Senhor vai vomitar ela. Porque ela não é quente e ela não é fria, ela é morna. E os desigrejados serão vomitados. A palavra de Deus fala. Por quê? Porque essas pessoas, segundo Pedro 2,20, fala o seguinte: uma vez conhecendo a verdade, quando vocês conheceram a verdade, vocês amaram a palavra de Deus, vocês apaixonaram pela palavra de Deus, vocês ficaram tão queimados, como o John Wesley fala, com o coração aquecido por falar do amor de Deus para as pessoas. Quando a pessoa aceita Jesus a primeira vez, ela fica com o coração inflamado e ela quer falar de Jesus a todo tempo. Só que por um período de tempo, aquele amor, parece aquele fogo vai se esfriando. Por isso que é necessário todos os dias nós lermos a palavra de Deus. Por isso que é necessário todos os dias nós pedir para que o Espírito de Deus seja soprado dentro de nós. E o Espírito Santo, ele tem um ciúme gigantesco de nós, porque ele quer relacionar com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de relacionar com aqueles que são filhos e filhas de Deus. Mas ele vai relacionar com aqueles que buscam a sua face. E quando nós deixamos de relacionar com Deus, a tendência é nós nos esfriarmos espiritualmente e fazer com que isso nós nos apostatamos da fé. Nós deixamos de conhecer a palavra, deixamos de nos alimentar e isso nos esfria e nos afasta da presença do Senhor. E aí vamos para aquela estatística dos desigrejados. Eliseu, mas o que tem a ver com odre? Tem a ver com odre. Porque quando eu estou falando aqui, quando a palavra de Deus fala sobre não se põe um vinho novo sobre odre velho, porque na verdade é como se dissesse, não pode colocar algo de Deus em algo que não está preparado para receber. A palavra de Deus fala que nós somos vasos de barro que guardam grandes tesouros. Ou seja, se nós não estivermos preparados, nós não temos como receber algo novo se nós não estamos vivendo a natureza velha. Então precisamos, para receber o sopro de Deus, receber derramado o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, é preciso que nós tenhamos os nossos odres trocados. E essa questão da apostasia está muito evidente em alguns pontos, quando a gente analisa algumas coisas que acontecem lá fora, de cristãos que, eu digo para vocês, quando você olha, você fala assim, não é possível que é uma postura de um cristão. E na mesma intensidade em que tudo isso está acontecendo, a tarefa da igreja é de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de discipular vidas lá fora, ela se torna um desafio muito grande. Porque se vocês forem parar para observar, é mais fácil você pregar para uma pessoa de alguma outra religião ou de algum outro movimento do que você pregar para uma pessoa desviada. Porque quando você fala assim, olha, Deus te ama, eu conheço a palavra de Deus. Olha, Deus tem um propósito na sua vida. E eu sei de tudo. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas isso, a palavra de Deus, Paulo já falava. Esses, na verdade, eles são hipócritas e mentirosos, porque eles afastaram do amor de Deus. Eles já se afastaram da presença de Deus.
E eles não permitem mais que o Espírito de Deus sopra sobre a vida deles e que eles tenham o sopro do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus ele faça fluir na vida dele, através dele, para que outras vidas sejam impactadas. Então, o grande desafio da igreja hoje é realmente para essa estatística lá fora dos desigrejados, mas eu tenho uma palavra de ânimo para a igreja. E essa palavra ela vem do Senhor através do profeta Isaías, que ele diz em Isaías 53:11, fala dessa forma: ele verá o fruto do seu trabalho e da sua alma, e ele ficará satisfeito. O que o Senhor quer dizer com isso, irmãos? Nós não podemos desistir daqueles que um dia tiveram aqui dentro da igreja. O maior trabalho da igreja hoje é resgatar a ovelha perdida lá fora. Irmãos, nós estamos chegando num período que, isso aí eu deixo até para o pastor, como diz, dar uma pregação. Nós estamos vivendo no maior período que vai ser a partir da semana que vem, que é a festa onde que o inferno ele se abre. Legalidades são liberadas. A gente sabe que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. E legiões de muitos demônios saem à procura daquelas pessoas que um dia estiveram aqui dentro, que se desviaram da presença do Senhor, e a Bíblia fala que isso é como casas vazias, e ele, no momento que estava dessa forma, ele sai e ele volta 7 vezes pior. E cabe nós, como homens e mulheres de Deus, que foram convocados como exército do Senhor para resgatar essas vidas lá fora. Nós não podemos desanimar em nenhum momento dessas pessoas. Em tempo e fora de tempo, nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas. E tenha certeza de uma coisa: a Bíblia fala que nós somos como cartas vivas. As pessoas estão lendo você. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você reage, cuidado com o que você posta. Porque não é através de você estar aqui na frente ou você falar que você é um cristão. Não precisa falar isso, porque quando há um homem ou uma mulher de Deus, ele fala: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque através dos seus frutos, que é o quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão saber a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E nesse mundo, lá fora, nesse período de carnaval, as pessoas vão saber quem são os cristãos verdadeiros. E pasmem, vocês podem surpreender com muita coisa. E a palavra de Deus é clara. Isso pode acontecer. Está claro na palavra de Deus. Então, nós precisamos pegar essa palavra de Isaías. Olha, o Senhor tem prazer. O Senhor fica satisfeito quando você não desiste de um perdido. Aquela pessoa que talvez você ache que não tem mais solução, talvez é essa pessoa que Deus colocou para você forjar ela de novo, trocar o odre dela e o Espírito de Deus, o ruá de Deus enche a vida dela e ela seja uma nova pessoa. Paulo é exemplo disso, claro. Paulo era um grande perseguidor da igreja, uma pessoa que odiava a igreja e ele se tornou o que ele é, que nós conhecemos na palavra de Deus. Então não desista de ninguém. E como diz o ditado, nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Porque nós amamos a palavra de Deus e nós amamos. E se aquilo que é bom para mim é bom para você, tem que ser bom para o seu próximo. Amém? E eu quero deixar uma frase aqui de um pastor, e ele foi até meu líder da Jocum, é o pastor Cote, não sei se o pastor Felipe conhece ele. O pastor Cote, ele é o diretor da base da Jocum lá de Curitiba, que é uma escola de missões, e ele colocou uma frase que eu quis fazer questão de falar aqui agora. Ele fala assim, ó: se queremos agradar a Deus, é necessário sacudir o pó da religiosidade e nos convertermos a uma fé sábia, capaz de traduzir o sacrifício de Jesus numa dimensão que supere a multiplicação da iniquidade lá fora. Vou repetir. Se queremos agradar a Deus, é necessário sacudir o pó da religiosidade. Irmãos, entenda uma coisa. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é aquele que confronta o seu próximo em amor e diz para ele: olha, isso não procede de Deus. Então, sacudir o pó da religiosidade e convertermos a uma nossa fé sábia, numa fé cristocêntrica, onde que Cristo é a verdade e a vida sobre aquelas pessoas, e ao mesmo tempo capaz de traduzir o sacrifício de Jesus na cruz, para que ele possa então, numa dimensão
superar a multiplicação da iniquidade lá fora. E nós sabemos que lá fora eles fazem ao contrário do que a gente está vivendo aqui hoje, que é falar e reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Recentemente, muitos observaram aí que aconteceu o Descendence. O pastor até falou sobre isso no culto passado. Descendence, para quem não sabe, é uma ONU, é um mover de cristãos jovens em toda parte do Brasil, onde eles se juntam para falar do amor de Deus, para que atos proféticos aconteçam naquele lugar em prol do Brasil. E ondas de moveres espalhadas por todo o Brasil, palavras proféticas sendo liberadas, pessoas sendo curadas, isso é muito bom. E a igreja brasileira, se vocês observarem, isso aí é uma questão básica. Nos últimos tempos ela está sendo muito falada na mídia do grande boom que a igreja brasileira está crescendo no meio evangélico. E aí, tudo que chama a atenção a gente precisa parar para analisar. Nós sabemos que a mídia está falando, nós sabemos como as coisas estão acontecendo, sabemos como as igrejas estão surgindo, realmente é importante. E ao mesmo tempo, pessoas estão chegando, milhares de pessoas chegando a Cristo, rendendo ao Senhor. E eu coloquei uma estatística aqui que eu pesquisei. Atualmente, hoje no Brasil, nós temos 47,400 milhões de brasileiros. 47,4 milhões de brasileiros que são evangélicos, que se declaram evangélicos. A nossa população brasileira hoje é de 213 milhões. A população brasileira, 213 milhões até o último censo de 2025. Nós temos 47,4 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos. Então, isso é um boom que aconteceu agora com os moveres, com os atos proféticos, sim. Mas também a gente precisa olhar para um lado. Muitas dessas pessoas estão chegando para a igreja. E vêm com elas com alguns traumas. E aí, a nossa casa, essa casa, Primeira Igreja Batista de Porto Real, ela tem que ser, vamos dizer assim, um hospital da alma para essas pessoas. Pessoas estão entrando aqui e às vezes você acha que está tudo bem, mas talvez é o último momento que ela tem, é o último recurso que ela tem, é procurar a casa do Senhor. E ela tem que encontrar cura nessa casa. Ela tem que encontrar o amor de Deus nesse lugar. E eu tenho certeza que essa igreja, essa casa, talvez tem outras multi-igrejas, mas essa casa, ela tem pão. Essa casa, ela tem a palavra de Deus. Essa casa, ela é uma igreja que, eu posso dizer para você, ela é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que preocupa em falar com você o quão Deus se importa com você e o quão Deus quer forjar você para que você seja um homem ou mulher de Deus no caráter dele. Então, esse boom que cresceu, ao mesmo tempo acende um alerta para nós receber essas pessoas, que muitas delas precisam ainda ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Muito tem se falado sobre o derramamento do Espírito. Nós estamos falando sobre isso. E muitos falam sobre isso, sobre encher, mas nós não estamos falando sobre o odre. E a gente sabe que tem que ter o recipiente certo para receber determinado tipo de produto. Alguns aqui já passaram por isso, eu já passei. Quando o combustível acaba do veículo, eu pego uma garrafa PET e chego no posto e falo, eu queria colocar 2 litros de gasolina para mim fazer um socorro do meu carro acabou a gasolina. E o frentista fala, não. O recipiente não suporta a gasolina. Tem que ser um recipiente correto. É um testado pelo Inmetro que vai comportar aquele combustível, porque ele vai expandir em qualquer outro recipiente, ele vai vazar, ele vai estourar. Gente, a palavra de Deus é da mesma forma. O sopro de Deus sobre a sua vida, se for com um odre velho, um odre que, quando ele é velho, ele é ressecado, ele está seco. Quando ele recebe um vinho, que ele vai fazer a sua fermentação natural, ele vai expandir, ele vai rachar e vai vazar. Então é necessário que hoje, para receber a unção de Deus, é necessário trocarmos os olhos. Muito se fala sobre o derramamento,
Muito se fala sobre unção, mas como que estamos preparados para receber? Precisamos estar preparados, porque Deus tem derramado. Deus tem derramado e muito, irmãos. Muito, muito, e Deus não para de derramar. Lembra do ato profético que o profeta, não sei se foi Eliseu ou Elias, quando a viúva chegou com as vasilhas, e ele foi enchendo, e ele falou, não tem mais, traz mais vasilha. Foi enchendo, e derramamento do Espírito ali, do óleo, do azeite sobre aquele lugar, ao ponto que ela falou, não tem mais vasilha. Então ele falou assim, então cessa. Deus ele não vai derramar num lugar que ele sabe que não está preparado para receber. Isso é incrível, gente. E o nosso coração é um lugar que eu posso dizer para você que é um odre que o Espírito de Deus quer derramar sobre a sua vida. E ele vai derramar quantas vezes for preciso, até você ser cheio, embriagado do Espírito, não embriagado como o mundo lá fora vai fazer nesses dias. Não embriagueis com vinho lá fora, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ao ponto de transbordar, que as pessoas olham para você e falam, você é diferente. Eu olho para você, eu consigo ver um brilho sobre a sua vida. E você diz, isso é o Espírito de Deus sobre a minha vida. Amém? Irmãos, eu estava vendo uma série, alguém falou comigo assim, você já viu aquela série Casa de Davi? Eu falei, não, mas eu vou ver. Está na Amazon Prime. E eu vi o primeiro capítulo. E fala exatamente do que nós estamos falando. Saul foi uma pessoa ungida por Deus. Saul foi escolhido por Deus. Saul foi cheio de Deus, ao ponto que tudo que Saul fazia, ele se encontrava vitorioso. Mas chegou um tempo em que Saul esqueceu de onde ele veio, esqueceu quem foi que chamou, e ele não fez a reparação, como se fosse, ele não fez a reparação do seu odre, e achou que Deus ia continuar derramando. Só que Saul foi chegando a um ponto onde que ele achava que tudo era ele, não mais Deus. E às vezes você está achando que é você. Ei, a expressão de um homem de Deus é fácil, você não passa de um vermezinho de Jacó, para ser mais romântico aqui. Gente, nós não somos nada. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não pode nada. E Saul não entendeu isso. E Saul foi tão arrogante, tão prepotente, que ele achou assim, Deus não fala mais, eu não preciso mais de Deus. E rejeitou o profeta Samuel. E Deus usou o profeta Samuel e falou com ele, olha, Deus está tirando de você aquilo que ele te deu quando você estava preparado para receber. E aí a gente sabe a história, como que Saul acabou. Atormentado por espíritos que incomodavam, e Deus falou assim, ei, você carrega a minha unção, você carrega a minha unção, você carrega a minha unção, mas se o momento que você não estiver mais preparado, eu tiro e preparo o outro. E foi que preparou Davi para dar continuidade naquilo que Deus queria para o povo dele. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Queremos a unção? Sim, eu quero muito. Eu quero muito derramar de Deus, mas eu quero mais do que tudo que Deus troca meu coração, no coração de pedra, com o coração de carne. E é interessante que o odre, se você for analisar, um odre novo, ele é um odre resistente, firme, porém ele é flexível. Ou seja, nós sabemos que em Deus, nós não podemos ser rígidos nas coisas. Precisamos ser flexíveis em ouvir a voz do Espírito Santo. E nas provações sabemos ser maleáveis com as provações que virão, porque se virão é porque Deus está te provando mesmo justamente para te forjar. E Deus quer trabalhar na sua vida. Então, que nesta noite, realmente, precisamos entender, a palavra de hoje é, o vinho novo simboliza a manifestação de Deus. O odre somos nós, é a igreja, é a família, é o indivíduo lá fora. O odre novo é feito originalmente de couro naturalmente caracterizado pela sua resistência e flexibilidade, foi o que eu falei. É a tipologia de uma personalidade de uma pessoa curada. Curada. Que não é qualquer coisa que faz ela sair da igreja. Não é aquilo que faz assim, falou de mim, eu vou sair. Não, ei, você é forjado, você é tratado, você é uma pessoa que Deus está trabalhando ao ponto de que você vai ser um homem ou mulher de Deus lá fora, que precisa ser dessa forma, flexível,
em ouvir qualquer outro tipo de crítica, mas entender que Deus está te usando para que vidas lá fora sejam transformadas. Amém? E eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Não sei mesmo. Só que eu tenho certeza de uma coisa, eu não quero que você saia dessa porta lá fora da mesma forma que você entrou. A oportunidade que Deus nos dá em tempo em que às vezes nós não entendemos nada. Às vezes viemos para um culto onde nós queremos ouvir uma palavra, onde que aquilo realmente, que legal, uau. Deus falou comigo? Sim, mas Deus também pode falar com você de uma forma que Ele quer te abrir os seus olhos para a realidade. E eu tenho certeza que nessa noite, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Isso o Senhor me incomodou durante a semana. E eu falei, Deus, eu tenho que falar isso mesmo. Tem. E eu tenho certeza que Deus está falando com você. Não saia por essa porta da mesma forma que você entrou. Deus está querendo transformar a sua vida novamente. E Ele está querendo, o ruar de Deus está querendo ser derramado sobre a sua vida nessa noite. E é necessário que você entenda, meu irmão, que precisa trocar o seu odre. E se você quer realmente trocar o seu odre, receber o derramamento de Deus, sobre a sua vida, essa é a oportunidade. Eu gostaria de chamar o pastor Felipe aqui na frente. Gostaria de chamar a irmã da intercessão também. Quem é da intercessão pode vir aqui na frente. E o ministério de louvor. Eu gostaria que vocês estivessem ministrando uma canção, que aí Deus coloca no coração de vocês. E eu gostaria que o pastor estivesse junto com a irmã, estivesse orando por vocês. Se você quer trocar o seu odre, eu gostaria que você viesse aqui na frente nessa noite. E não sair daqui da mesma forma. Essa oportunidade Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Pastor?